Mundial de Clubes da FIFA. Repete o que você falou agora para mim, Leon. É uma tela? Com os adversários. Começando com o Porto, que é o primeiro adversário do Palmeiras. Vamos lá com informações do Porto. A gente vai falar dos adversários também, dos outros brasileiros, do Flamengo, do Fluminense, do Botafogo. Mas como vai ser no Mundial? Números do Porto nesta temporada. Ó meu Porto, de eterna mocidade, diz a gente o que é ser nobre e leal. Que é esse, hein? Ali próximo ao Douro, de grandes vinhos, hein, professor? Tem história, hein? O Porto nessa temporada, 49 jogos, 28 vitórias, 8 empates, 13 derrotas, 62,6% de aproveitamento, conquistou a Supertaça Cândido de Oliveira. Muito pouco para o Porto. Até porque ficou atrás do Benfica, do Sport e do Benfica no campeonato, então está jogado fora o ano até aqui. Está longe de ser aquele Porto histórico, mesmo assim é suficiente com o que tem hoje, com os números que a gente viu, para assustar o Verdão e para conquistar o primeiro lugar do grupo. O Porto de tanta gente, de Diego, de Carlos Alberto, não é? Walter Casagrande Júnior. Dezenas e dezenas e dezenas de... Do Juari, do menino da Vila. Muitos Juari brasileiros jogava muito, hein? jogaram por lá. Hoje ainda tem brasileiro jogando lá, como, por exemplo, o PP. Que recentemente esteve na seleção. Exatamente. O William Gomes, atacante que começou no São Paulo, está jogando PP lá. até poderia ser uma alternativa para a lateral direita. Muitas vezes jogou de lateral no Porto. Chegou a ser improvisado ali. O Porto, Abel, rapidamente construiu... Sempre essa. Construiu sua trajetória, sua história de muitas glórias durante um longo período de comando do Pinto da Costa, que era o grande cara do clube do Porto, né? E ele deixou o cargo, ele deixou a presidência do clube há, 2 anos? Por aí, né? Que o André Vilas-Boas foi eleito... Vou até pesquisar aqui. O André Vilas-Boas, ex-técnico de futebol, assumiu, né, o atual presidente do Porto, o novo mandatário, que tem que lidar com a sequência de um cara que foi histórico, né? Porque o Pinto da Costa ficou uns 40 anos como presidente do Porto. Mais de 40, ele era desde 82 o presidente. Desde 82, então. E bem sucedido, né? E muito bem sucedido. Todas as grandes conquistas, né, os grandes times. Mais de 40 anos como presidente? E a gente fala dos caras aqui no Brasil, hein, professor? Ele assumiu em maio de 24. Ou seja, mais um o ano. Vilas Boas, né? Então, Nosso grande Mário Marra nos lembra também de Hulk, que teve muita história. Sim, Hulk, foi um grande nome do Porto, tantos outros. E esse time... E aí ele tem uma dificuldade, sai o Sérgio Conceição, entra o auxiliar do Sérgio Conceição, que também não vai muito bem, e o Martim Anselmi, argentino, que a gente lembra muito aqui do futebol sul-americano, tendo sido campeão da Sul-Americana sobre o São Paulo, né? Aquele jogo lá em Córdoba, o São Paulo do Rogério Ceni na época. O Martim Anselmi estava no México, e do México ele é puxado lá pelo André Vilas-Boas, ele assume em janeiro desse ano. E ele pega já um time que não vinha bem no Campeonato Português, e de lá para cá ele faz uma campanha ali que é o que se espera do Porto, né? Vai ganhando dos times pequenos, mas não consegue, porque também os times de cima, o Sporting e o Benfica, não tropeçam tanto, ele não consegue chegar nos dois e termina em terceiro lugar. É um time... Eu tive a oportunidade de fazer recentemente um amistoso do Porto com o Wydad Casablanca, que também está no Mundial, né? Um dos africanos do Mundial. E é um time que gosta muito de ter a bola, né? Lembra um pouco a característica do que era aquele Independente Del Valle, joga com 3 zagueiros, com os alas subindo muito. Tem ali alguns jogadores especiais. Se comenta demais sobre o Rodrigo Moura, que é um meia-esquerda de 18 anos, é isso? 18 anos. Nosso amigo Caco da Mota me lembrou sobre esse jogador ontem. Baixinho, lourinho, habilidoso e tal. Bom jogador, mas assim, tem o Fábio Vieira. Português. É português. Tem o Fábio Vieira, que já jogou no Arsenal, né? Foi e voltou. Né? Samu Agarrua, no atacante espanhol. Ia chegar lá, né? O Samu, que é o referência diária, né? Que foi recentemente convocado para a seleção espanhola. Inclusive entrou no último jogo, no segundo tempo. No último, no penúltimo. É um centroavante espanhol muito alto, muito forte e perigosíssimo. Então tem laterais também muito bons que chegam no ataque. É claro que não é o Paris Saint-Germain, não é o Real Madrid e tal, não está nesse nível, mas é um time interessante de futebol, nível futebol europeu. Que Como vai é o nome ser do garoto? Rodrigo Mora. Já foi convocado para a seleção portuguesa? Já foi convocado, esteve inclusive nessa data FIFA agora. E por falar em seleção, tem o goleiro titular da seleção portuguesa. Tem, o Diogo Costa. Que eu não sei se fica para a próxima temporada ou não,
mas é um goleiraço ali atrás, então tem muita base, o PP é reserva, o William Gomes é reserva também, mas entra. E é um bom time de futebol que vai ser um adversário difícil para o Palmeiras. É invencível? Não, não é invencível. Mas é um adversário de um nível superior ao que o Palmeiras está acostumado a enfrentar. Chamou a atenção que o pessoal do Porto, em declarações, acho que não todos, mas pelos 2 jogadores, falaram que consideravam o Al Ahly o grande adversário do grupo, e não o Palmeiras. Então, Tem uma brecha aí para o Palmeiras. Acho que vai ser um termômetro da campanha do Palmeiras no Mundial. O Palmeiras pega de cara o adversário direto por vaga no grupo. Se passar, tem boa chance. E dentro até do que o Eugênio está falando da realidade do Porto, também acho que não é um adversário simples, embora não veja de uma boa temporada, mas é muito melhor enfrentar o Porto hoje do que alguns anos atrás. Que em meio a essa troca de gestão, o Porto está com problemas financeiros, inclusive até peças muito importantes que acabaram saindo, que foram negociadas. O próprio Nico Gonzalez, que foi para o Manchester City, foi vendido no meio dessa temporada, no começo do ano. Então, é um clube que está num momento financeiro diferente. Então, acho que o Porto, além da questão a disputa com o Sporting, que cresceu muito nos últimos anos, desde a chegada do Rubem Amorim, agora no Manchester United, a disputa com o Benfica, mas é um clube que deu algum passinho para trás para organizar a casa. Então, não é o melhor momento do Porto em relação aos últimos anos. Não é um time tão competitivo quanto já foi, mas ainda assim... não vai disputar a Champions. Exato. Tem tudo para ser um jogo interessante, né? Essa estreia Eu acho aberto. Essa estreia do Palmeiras no Mundial de Clubes contra o adversário, teoricamente e muito provavelmente, o adversário mais difícil do Palmeiras nessa primeira fase aí do Mundial. Apesar de eu sempre ficar com o pé atrás, repito o que eu disse aqui durante a semana, não conheço o time atual do Al Ahly, mas sempre eles vêm com um time forte. O Al Ahly do Egito vem sempre com bons jogadores e com times fortes. É um time muito forte na África, no continente africano. É o mais forte. O grupo não tem cartas fora do baralho, como tem, por exemplo, o grupo do Fluminense. E se for para escolher um europeu, porque veja a situação dos outros brasileiros. O Flamengo pega o Chelsea. O Botafogo, na falta de um, pega 2 europeus. O Fluminense pega o Borussia. Então, talvez o europeu menos inacessível. Você vai falar acessível, já que você citou o Concordo. Botafogo, falamos do primeiro adversário do Palmeiras, com análise do Porto. Agora a gente vai ver algumas informações do primeiro adversário do Fogão. É o Seattle Sounders. Esse é tarde, hein? 11 horas da noite do domingo. 22 jogos nesta temporada. Tem programa segunda-feira, tem que ver. Vamos ver. É dormir tarde domingo, professor? O torcedor do Botafogo dormirá tarde. Claro. 9 vitórias, 6 empates e 7 derrotas. E, vem de 2 derrotas seguidas com 6 gols sofridos. Aproveitamento 50%. Em 22 jogos fez 32 gols. É um número razoável. Mas em 22 jogos sofreu 31. O Fogão vai deitar. Não, tem que deitar, né? Porque depois não vai deitar mais. O Igor Jesus ainda vai no Mundial, né? Vai. Já se despediu do Newton Santos, vai embora e tal, mas... no Mundial. Ele vai pro Nottingham Forest, não é isso? É sim. Mas o Mundial Trio, está... né? Então vai ter gol do Igor Jesus, é Ele, isso? Cuiabano e Jair, os 3 pro Nottingham. E aí, esses números do Seattle Sounders? Esse é um adversário bom para estrear, não é? Se você ganhar, né? Porque se tropeçar... Mas vai ter um certo clima de campeonato ali. Porque eles vão estar em casa, com torcida. É o pessoal que gosta de futebol, o que não é muito comum nos Estados Unidos, excetuando os latinos, né? Então vai ter esse clima. O Botafogo que já tem problema. Bom, o grupo já é um problema, né? Você cair desse grupo que o Botafogo caiu é absolutamente fundamental. Você falou, o Fogão vai deitar, tem que deitar, porque depois não vai deitar mais. Vai ter só dificuldade. Se ele não ganhar do Seattle, imagina Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid. É largar com esses 3 pontos e ver o que acontece contra os europeus. E, inclusive, entre os europeus também, né? Seria bom que os europeus empatassem. E assim, a dúvida para mim, você está falando de PSG e Atlético de Madrid são bem favoritos no grupo, né? O Botafogo deu muito azar de pegar um grupo tão pesado quanto esse, ainda mais do europeu que pegou. A dúvida é em relação a nível físico e anímico de PSG. Pós-Champions,
você tendo jogadores, boa parte dos jogadores, estando agora na Nations League também. Então, o quanto que isso pode impactar no jogo do PSG? Porque... Contar com o fator ressaca. Exato. Eu acho que a grande esperança passa por aí. Assim, não é desmerecer o Botafogo, é a realidade. Assim, é muito azar o grupo que pegou. E contra o Seattle Sounders é isso. Acho que se você não vencer, você já está afadado à eliminação. Se você não vencer o Seattle Sounders. Diga, Eugênio. Já está fadado a eliminação antes de começar, porque tem Atlético de Madrid e PSG no grupo. É importante a gente saber pontuar essa diferenciação. E se não ganhar do time mais fraco do grupo, aí vai ter ido lá a passeio apenas. Né? Então é o jogo para ganhar. É o jogo para ganhar. Os outros dois, a gente não imagina que vai ganhar. Vamos falar do Flamengo, que vai estrear contra o Esperance. Gostou da pronúncia, professor? Mais ou menos, né? Poderia repetir, por favor? Esperance, da Tunísia. E aí, obviamente, um nome, né? Uma palavra francesa. Rival do Flamengo, conheço um pouco mais sobre o Esperance. Não sei se está certa a pronúncia. Principais títulos: 4 vezes Champions League africana, né? 34 vezes campeão da Tunísia, 16 vezes campeão da Copa da Tunísia. Destaques: classificado como o melhor ranqueado elegível da Confederação Africana, vice-campeão da Champions League 23 e 24, quando foi derrotado, olha por quem? Pelo Al Ahly do Egito. Está sempre presente. Olha, Atual campeão da Liga da Copa Tunisiana na temporada 24. Da Liga e da Copa. Da Liga e da Copa, boa. Temporada 24-25, 46 jogos com 75,4% de aproveitamento. Lembrando que o Flamengo é o único dos 4 brasileiros que ainda não está lá, viaja hoje, com Aerofly e tudo, viu, Eugênio? É isso. A torcida vai apoiar lá, apesar do frio, da chuva, a torcida do Flamengo sempre presente. O Esperance, eu já tive a oportunidade de ver um pouco do futebol do Esperance. É um time que, tecnicamente, não é tão bem dotado, diríamos, mas é um time de muita entrega física e muita aceleração. É contra-ataque, é bola comprida, ligação diretíssima com os homens de frente para tentar ganhar jogo, né, desse tipo de situação. O Flamengo é favorito, claramente favorito contra o Esperance, mas vai ter que ralar, vai ter que correr, vai ter que jogar o seu futebol no mais alto nível, porque é um torneio mundial de clubes. Então, como a gente viu ali, é um clube dentro da Tunísia que se sobressai demais na temporada. Ganhou as 2 competições, né? Fez a... Como seria isso, professor? Não tem a tríplice coroa, mas é o quê? Doblete, né? Fez o doblete lá. Dobradinha. Inclusive agora, né? O último jogo foi a vitória na final da Copa. Já tinha terminado o campeonato, eles jogaram a reta final da Copa e o último jogo oficial deles foi 1-0, a vitória. E tem 2 jogadores brasileiros. Um deles que jogou no Vasco, o Ian Sassi, joga com a 10, é o artilheiro do time, foi o artilheiro do time no campeonato tunisiano. Ele pode jogar como um meia por trás do centroavante ou jogar um pouco mais aberto pela direita. Tem essas variações. E tem um outro centroavante que chama Rodrigo Rodrigues, que não é titular, mas que entra também bastante, é bastante usado. Aí ser jogador mais de área. São 2 brasileiros aí do time do Esperance. Portanto, terá um jogador ex-Vasco. Jogou pouco tempo no Vasco, fez 2 gols só, mas é ex-Vasco. Está do outro lado lá, no adversário do Flamengo no jogo de estreia. Lei do ex-rival. Ganha. Mas o foco mesmo é com o Chelsea, né? Eu acho não, foco é no primeiro jogo, professor. Mas... Como vai pensar no Chelsea se tem o jogo antes? Não, mas na prática... Deixa o Chelsea para depois, é melhor. Sabe, prática. La Ilusión está em Chelsea. Né? A ilusão de você confrontar com um grande time do futebol mundial, etc. e tal. Só que, vamos pensar na parte prática. Para classificar as oitavas de final, tem que ganhar os outros jogos. Ganhar do Esperance e ganhar do LAFC. Viu, professor? Não é um mau time também. LAFC não é... Esse é o óbvio, mas são humanos, né? Claro que a cabeça... Qual é o outro time, além do Esperance e do Chelsea? LAFC, Los Angeles é o LA. É o outro americano. Do América do México, aquela disputa pela vaga que era do Leão. Mas é um bom time dentro do contexto da Major League Soccer. Acho que o Flamengo é superior tanto ao Esperance quanto ao LAFC, mas não é, assim, 3 pontos já garantidos, não. Tem que jogar o seu máximo. É que agora o seu povo... E o Chelsea é você ir lá para desfrutar.
Mas a grande disputa por vaga é com o Chelsea. A não ser que você faça A disputa bobagem. do Flamengo é pela segunda vaga. E a Eu questão... acho muito difícil ganhar. O nível de futebol, a exigência é outra. Os dois vão passar. E na questão do grupo, tanto o Flamengo e acho que o cenário, ainda que times de categorias diferentes, os adversários, tanto o Flamengo como o Fluminense deram azar do timing. Porque tanto o Borussia Dortmund quanto o Chelsea tiveram uma arrancada na reta final da temporada. O Chelsea começou muito bem, ali em dezembro teve uma queda de inconsistência, até porque o time é muito novo, o técnico com ideias diferentes, o Enzo Maresca, que acabou de chegar, mas a arrancada na reta final da temporada foi muito positiva. Então acho que o momento que o Chelsea chega, e a mesma coisa com o Fluminense e com o Borussia Dortmund. É a contramão do Porto em relação ao Palmeiras. E o Fluminense, pelo menos, tem a vantagem de ser um grupo de bola cantada. Você tem dois ali para tirar. Mas em determinado momento, o Fluminense, olha, poderia até sonhar com... Ainda, lógico que pode, né? Com a liderança, mas de umas semanas para cá, acho que a coisa ficou mais difícil. Porque o Dortmund, depois que assumiu, até a gente estava mudando um pouco o assunto, evoluiu. E acho que é o caso do Chelsea. O Chelsea tem uma base muito forte de um time jovem que foi se montando. Então, a questão da continuidade do trabalho, né? Porque quando o Maresca chega, era completamente novo. E a resposta foi muito rápida. E acho que isso até chamou muita atenção muito cedo. E agora o time acabou se encontrando... Chelsea vem bem forte. Assim, acho que é até um time para sonhar e bem longe na disputa até de título do Mundial. Vamos falar do Borussia Dortmund, adversário do Fluminense. Temos informações na nossa tela. Como chegam os alemães para o Mundial? Pergunta a nossa tela. Números do Dortmund na temporada 24 e 25. 57,3% de aproveitamento em 50 jogos. Com 26 vitórias, 8 empates, muita derrota aí, 16 derrotas. Sim. Em 50 jogos fez 106 gols, mas sofreu muito gol. Em 50 jogos, 72 gols sofridos. Mas a amostra recente é bem melhor. 0 título, última taça Copa da Alemanha 2021. Amigo, deixa o Donk André Donk. Que Borussia é esse que chega para... Sofre muitos gols. Mesmo nessa evolução do time, defensivamente é muito inconstante... E está sem o seu melhor zagueiro. O Nico Schlotterbeck está machucado já há algum tempo, não vai jogar o Mundial. Jogador importantíssimo no sistema defensivo, embora tenha um grande goleiro como o Kobel lá atrás, mas ainda assim um Dortmund com muitas dificuldades defensivas e que são ainda potencializadas por conta da ausência do seu melhor zagueiro. Mas considerando todo esse cenário, o Dortmund é o favorito do grupo, muito por conta desse crescimento que teve nas últimas semanas. E um destaque. Jobe Bellingham, irmão mais novo de Jude Bellingham, foi anunciado ontem, chega como reforço do Borussia Dortmund, ele que escreveu uma história espetacular no Dortmund antes de ir para o Real Madrid, agora o irmão dele reescreve os passos. Foi muito legal até a foto quando ele é apresentado, quando o Jude Bellingham é apresentado lá atrás, o irmão dele está na foto da apresentação, acompanhando ali junto. São muito parecidos os os irmãos, né? Muito. Muito parecidos. E agora... No futebol, acho que não, hein? O Jude tá bem à frente, mas o Jobe Bellingham... Bom jogador? Bom jogador. Subiu agora, né, com o Sunderland e teve um papel muito importante no acesso do Sunderland. Muito bem, então falamos dos 4, né? Do adversário dos 4. Já falamos do Flamengo, do Botafogo, do Palmeiras e do Fluminense. Falamos dos 4. Só mandar um abraço pro amigo Caco da Mota. Me mandou até uma foto com o menino. Gerson chega ao Rio de Janeiro nesta quarta-feira para se reapresentar ao Flamengo após a participação nas eliminatórias pela seleção brasileira. Será o primeiro treino do volante com foco na Copa do Mundo de Clubes. A delegação rubro-negra viaja nesta noite para os Estados Unidos, onde será o torneio. Pode marcar a despedida do capitão rubro-negro. O volante é alvo do Zenit para a janela de transferências que abre no dia 20 de junho na Rússia. O clube russo já sinalizou que está disposto a pagar a multa rescisória de 25 milhões de euros para ter Gerson. O Flamengo sequer abriu negociação por parcelamento e avisou que a liberação do jogador está condicionada ao pagamento integral à vista. Gerson está propenso a aceitar o projeto do Zenit, principalmente pela questão financeira. Os russos oferecem quase o triplo do salário que o meia recebe no Flamengo. Ainda pelo lado financeiro, há o cálculo de luvas e premiações. Financeiramente, a proposta é tratada como irrecusável.
No entanto, o lado esportivo ainda é colocado na balança, sobretudo pela participação na Copa do Mundo de 2026. Em entrevista na segunda-feira, Ancelotti revelou que conversou com Gerson sobre o interesse do Zenit. Logo após a primeira investida do Zenit, Gerson decidiu dar sequência às conversas para estender o contrato com o Flamengo, de 2027 até 2030. Na ocasião, a diretoria reduziu o valor da multa rescisória para o exterior. Caiu de 200 milhões de euros, 1,2 bilhão, para 25 milhões de euros, 159 milhões de reais. Mas por quê? Uma das justificativas é de que foi uma contrapartida da diretoria por não ter chegado à pedida salarial do atleta. Além disso, o GE apurou que o Flamengo escolheu diminuir o valor da multa, entendendo ser uma decisão estratégica de mercado, pensando em uma negociação futura. Para tirar Gerson do Flamengo, é preciso pagar 25 milhões de euros à vista, e o clube não pretende abrir conversa para negociar parcelamento. Internamente, este valor é o fato de ser à vista, e o fato de ser à vista são considerados um excelente negócio pensando na idade do jogador, que completou 28 anos em maio.